Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma semana do nosso estudo bíblico, seguindo o circuito bíblico que nós estamos fazendo como igreja. Nos textos dessa semana, a gente passou pelas cartas de João, pela carta de Judas, e agora nós vamos entrar no Evangelho do apóstolo João. E é esse texto que eu queria ler com vocês hoje. Então é João capítulo 1, texto super conhecido e super bonito da Bíblia. João capítulo 1, verso do 1 para frente, eu vou ler e depois a gente ora, tá bom? Então vamos lá, ó. João, o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1, verso 1, diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Agora pula para o versículo 10, diz assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Texto tão bonito, falando sobre a palavra. Depois ele fala que a palavra é Jesus e que Jesus é o unigênito Filho de Deus, né? Tão bonito. Vamos orar antes da gente se debruçar aqui nesse texto. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença para o estudo da Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos dirija, que o Senhor abra as nossas mentes, prepare os nossos corações, que o Senhor fale conosco com o objetivo de que possamos aprender mais sobre o Senhor, Pai. Sinta-se à vontade, fale e usa-me para que eu consiga transmitir, Pai, a Tua palavra, a palavra que vem do Senhor aos meus irmãos. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos lá. O comecinho do Evangelho de João, os 5 primeiros versículos que eu li, é uma espécie de introdução. E aí eu vou lê-los novamente e vou explicando um pouquinho, fazendo algumas conexões para a gente entender o que João quis dizer com essa introdução aqui, esse prólogo, esse começo dele aqui. João 1:1, um dos textos mais que eu, Pedro, considero mais bonitos da Bíblia. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. João vai dizer para a gente que existia alguém com Deus no princípio de tudo. Ou seja, antes de que tudo fosse formado, lá no princípio, lá na eternidade passada, como a Bíblia diz, existia alguém com Deus. Opa, como assim existia alguém com Deus? Esse alguém, João chama aqui nesse versículo de a palavra. Mas logo ele diz, não é que existia com Deus, mas era Deus. Então, tinha alguém com Deus e esse alguém que estava com Deus é o próprio Deus. É quase um dilema, né? É o mistério da Trindade, os estudiosos vão dizer. Que a gente consegue compreender a Trindade até um ponto. Depois ela fica inexplicável para nós, né? Como assim? Estava com Deus e era Deus ao mesmo tempo. Ele estava com Deus no princípio. Ele, a palavra. Então, esse ser que estava com Deus, chamado de a palavra, foi
através dele, a gente viu depois, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Foi através desse ser que Deus fez todas as coisas. Aqui, João está falando diretamente para dois povos. Como assim, Pedro? João está falando para os gregos, ou para a cultura grega da época, que era a cultura dominante, né? O Império Romano, que dominava aquela época, ele foi subsequente ao Império Grego, e a cultura daquela época, o idioma mais falado, o estilo de estudo, de filosofia feito, o estilo social, era o estilo greco-romano, chamado de greco-romano. Então, a cultura grega. Por que isso? Por que eu estou falando isso e por que isso é importante? Porque quando João diz, no princípio era a palavra, ele no lugar de palavra, o original é logos. E esse logos, que significa sim palavra, não tem nenhum mistério aqui, esse logos é um conceito grego, um conceito filosófico, que João toma esse conceito para falar sobre Deus. Vou explicar isso melhor. Os gregos, a filosofia grega, acreditava que o logos é a palavra, acreditava que essa palavra é o princípio de tudo, o princípio não da criação, porque eles não estavam falando de criação, mas o princípio do entendimento da realidade. Como assim, Pedro? Olha que interessante a linha de raciocínio grega. Quando eu vejo as coisas, eu tenho a necessidade de explicá-la. Falar que isso aqui é uma cadeira, isso é um microfone, isso é uma câmera. Eu tenho a necessidade de explicá-las. Para que eu explique as coisas, eu preciso usar o quê? A palavra. Então, para o grego, o logos é o conceito primeiro de tudo. Ou seja, sem palavra não tem ideia, porque as ideias são expressas em palavras. Na filosofia grega, o começo do raciocínio, o começo da inteligência, o começo da explicação é o logos. Aí João vem, olha que bonito isso. João pega um conceito filosófico e fala assim, no princípio era o logos. É isso mesmo, grego. Você está quase certo, no princípio era o logos. Mas o logos estava com Deus e o logos era Deus e através do logos Deus fez as coisas. Aí João pega o conceito grego e fala assim, vocês estão usando o logos como princípio racional de tudo e eu, João, estou te falando que logos, que é a palavra, esse logos é uma pessoa e através dessa pessoa tudo foi criado. Não é que tudo foi explicado, tudo foi criado. Então João, sabiamente, ele está pegando a cultura dominante da época, está conversando com essa cultura, contextualizando o evangelho para essa cultura. Ele pega um termo filosófico caro a eles, é bem quisto, é um termo importante para eles, e ele fala assim, esse termo, essa linha de raciocínio de vocês é o que nós chamamos de Deus, o Criador de tudo. Mas eu disse que João estava falando com duas culturas. Primeiro a grega, qual é a outra? Cultura judaica. Aí você vai perceber que tem uma estratégia literária aqui de João. Ele começa com essa frase, ou com essa expressão, no princípio. O que isso te lembra? Gênesis, capítulo 1, verso 1. O livro de Gênesis começa com uma palavra, Bereshit. Essa palavra dá o nome do livro de Gênesis para os judeus. Então, quando João usa essa expressão no princípio, ele está falando diretamente com os judeus e falando assim, eu vou falar sobre o Gênesis, que para nós cristãos chama Gênesis. Para eles chama Bereshit, que é no princípio, que é a primeira palavra do livro. Olha que interessante. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí João vai explicar isso aqui. João 1, verso 1. No princípio, era aquele que é a palavra. Ué, João, mas nós estudamos na escola rabínica judaica que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí João fala, sim, no princípio ela era a palavra. Antes da criação dos céus e da terra era a palavra.
a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E através da palavra, tudo foi feito. Olha como João conversa com Gênesis. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Aí Gênesis diz, no princípio Deus criou todas as coisas. A palavra já estava com ele, ele criou todas as coisas. João, verso 2. Ele, que é a palavra, estava com Deus no princípio. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Gênesis agora, verso 2. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. João falou para nós que a palavra estava com Deus, então a palavra se movia sobre a face das águas. Aí diz Gênesis 3, verso 3. E disse Deus, falou Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus criou algo do nada através da voz dele, através da ordem que ele deu, através da palavra. E disse Deus, haja luz. Aí João vai falar assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, a palavra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha que bonito. Então, nesses 3 versos, o começo do livro, João está falando com os gregos sobre o Logos, e João está falando com os judeus, com a cultura hebraica, com a cultura judaica, aliás, sobre aquela voz de Deus. Então, para os gregos ele fala sobre o conceito de Logos. Para os judeus ele fala sobre o conceito da voz de Deus. E disse Deus, haja luz. Deus falou e aconteceu. Aí João vai explicar como aconteceu. Como aconteceu? Através da palavra. Aquela voz, a voz de Deus é uma voz criadora. Quando Deus fala, as coisas acontecem. As coisas acontecem porque a voz de Deus é uma pessoa, o Cristo. E o Cristo vai e faz as coisas. É isso que João está dizendo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele, a gente está falando da palavra, nele estava a vida. Opa! Quantos textos bíblicos a gente já leu falando que Jesus é a vida? Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Lembra que Deus estava no Gênesis, lá no começo, no livro de Gênesis. O Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo e tinha trevas. Trevas não significa necessariamente uma coisa ruim, nesse contexto que eu estou falando. Trevas significa escuridão, ausência da luz. Por que estava na ausência da luz? Porque ele ainda não tinha dado a ordem. Quando ele deu a ordem, a palavra, que nós sabemos que é Jesus, para facilitar, né? A palavra que é Jesus, Jesus é luz. Quando ele deu a ordem, a palavra veio e jogou luz sobre as trevas. E as trevas não encobriram a luz. Ao contrário, a luz irradiou sobre as trevas. O mundo começou a ter forma, as coisas começaram a existir por causa da palavra, que nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Tá, pausa. O Senhor Deus criou tudo com a ordem dele, com a palavra. A palavra é uma pessoa. O Evangelho de João vai deixar claro para nós que a palavra é o Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, pula agora para o verso 10. Mesmo capítulo de João, é a mesma linha de raciocínio. Aquele que é a palavra estava no mundo. Opa! Então, João falou da criação. Agora, João vai falar da encarnação. O que é a encarnação? O Senhor Deus vindo morar, tabernacular. Tem a ver com o tabernáculo do Antigo Testamento. O Senhor Deus vindo habitar no meio dos seres humanos. Lembra disso? Colossenses fala, se eu não me engano, Colossenses, que ele abriu mão de toda a glória, mesmo sendo rico se fez pobre, sendo glorioso se fez humilhado para habitar entre nós humanos. Verso 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. A palavra estava no mundo aqui, ser humano, e o mundo foi feito por intermédio dele, desse ser humano aqui que está aqui entre nós. Mas o mundo não o reconheceu. Então, essa palavra que criou tudo habitou entre nós.
como um ser humano, entre aspas. O mundo dos seres humanos, nós não o reconhecemos. Nós não reconhecemos que aquele homem era a palavra de Deus. Nós não reconhecemos que aquele homem era o próprio Deus. Verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha que interessante. João começou o livro dele falando sobre a criação. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e tudo que foi feito através dele. João começou falando sobre a criação do mundo. Agora, 5 versículos para frente, João está falando de outra coisa. Está falando do novo nascimento. É como se fosse a criação do mundo por Deus e a criação de um filho de Deus. Deixa eu explicar isso melhor. João falou que Jesus, que é a palavra, eu vou sempre usar Jesus aqui, mas no livro é a palavra, né? No Evangelho de João é a palavra. João falou que no começo Jesus estava com Deus, Jesus fez tudo. Jesus criou tudo. Deus, através de Jesus, por intermédio de Jesus, criou tudo. Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Aí, 5 versículos para frente, ele vai falar assim: Jesus veio dar vida nova às pessoas. Ele, do jeito que ele criou o mundo, ele pode criar um novo você. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que isso quer dizer, Pedro? Quer dizer que Jesus veio para os judeus. Jesus, descendente de Davi, da tribo de Judá, ele veio para salvar o que era o povo dele. A Bíblia vai falar sobre isso, o livro de Romanos vai falar bastante sobre isso. Esses caras não receberam, isso é um plano de Deus. Os judeus não receberam Jesus como o Messias. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Aí vai abrir essa salvação agora. Veio para um povo específico, esse povo não o recebeu. Continua. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, tem um povo que não recebeu, mas tem um povo que recebeu. Porque ele diz, a palavra veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, então existe um povo que recebeu aquela palavra, aquele ser, que é Jesus Cristo. Como que você sabe se você recebeu? Ele diz aqui, aos que receberam, aos que creram em seu nome. Qual nome, né? Ele nem falou nome ainda. Qual nome? Ele está chamando o tempo inteiro o Salvador de a palavra. A palavra estava com Deus. Através da palavra, Deus fez tudo. E do mesmo jeito, o mesmo poder que Deus teve para fazer tudo do nada, ele tem o poder de reconstruir um ser dentro de você. Um novo ser dentro de você. Essa é uma das linhas, essa é uma das teses que João está defendendo aqui. O ser que criou tudo, veio habitar entre nós como ser humano, para criar dentro de você um novo nascimento, um novo ser, semelhante a ele. Ele está meio que filosofando, trabalhando no campo das ideias. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Puf, explode a cabeça. Como assim? Eu, um ser humano, estou ouvindo João pregar, eu posso ser filho de Deus? Aí João fala assim, não é que você pode. É que ele tem tanto poder, o poder que fez o sol, o poder que fez a lua, que ele veio habitar entre nós e ele pode, por causa do poder dele, criar dentro de você um novo ser. E esse novo ser que ele criará dentro de você será filho de Deus. Ele vai, do mesmo jeito que ele criou o universo, ele vai criar dentro de você, ele vai soprar, haja luz dentro de você, e aí haja um novo ser dentro de você, e esse novo ser é filho dele. Uau,
Tipo, uau, que demais. Deu-lhes o direito de se tornarem, você vai passar a ser filho de Deus, se tornarem filhos de Deus. Ele vai explicar como, isso aqui é muito interessante. Os quais, filhos de Deus, que creram na palavra, os quais não nasceram por descendência natural. Opa, não tem a ver com tribo, não é descendência natural. Não tem a ver com se você é judeu ou não judeu. Não é mais por família. Jesus, olha que bonito o raciocínio de João. Jesus veio para os que eram seu, família, mas os seus não o receberam. Aos que o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, e esses não nasceram por descendência, não nasceram por família, esses filhos. Nasceram por explosão de poder dentro deles, novo nascimento. Então, hoje, é isso que João vai defender na tese dele. No princípio era uma coisa, de Jesus para frente é outra coisa. Hoje, João está falando, hoje você não é filho de Deus, mas só porque você nasceu na família tal. Você não é povo de Deus porque você faz parte das 12 tribos. A tese que ele está defendendo aqui é, você foi feito filho, porque a palavra que criou tudo vai criar dentro de você um novo ser. Esse novo ser, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Verso 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Então ele vai falar assim, ó, eu não estou falando de seres humanos, eu não estou falando de 12 famílias de Israel, 12 tribos de Israel, os filhos dos patriarcas. Não estou falando disso. Eu não estou falando dos gregos prosélitos, os que se converteram ao judaísmo. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de pessoas que nasceram nas tribos. Eu não estou falando de pessoas que nasceram de forma natural, pelo sangue, pela junção de homem e mulher, nasceu um bebê. Eu não estou falando desse tipo de nascimento. Por isso ele começou lá atrás falando sobre no princípio, ele estava com Deus e ele criou tudo. Se ele criou tudo, ele pode criar um novo ser dentro de você. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Vou ler na sequência para a gente entender. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nem o mundo, nem os seus. Contudo, aos que o receberam, a parcela que o recebeu, aos que creram em seu nome. Então, receber a palavra como seu Salvador é você crer que essa palavra estava com Deus, essa palavra era o próprio Deus, essa palavra criou tudo. Eu creio nisso. Eu não creio na palavra como o princípio da racionalidade humana. Eu não creio na palavra como alguém menor do que Deus, como, sei lá, os testemunhos de Jeová creem ou como outras religiões creem. Eu creio que a palavra é o próprio Deus, é um com Ele, mesmo DNA, digamos assim, Deus de Deus, sabe? Eterno de eterno. Ele tem as mesmas características. Ele é Deus. Eu creio nisso. Então, aos que creram, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é muito grande, essa afirmação é muito poderosa. É porque eu sempre falo isso aqui para que vocês que estão me ouvindo entendam. Nós já nascemos cristãos, mesmo que você não nasceu evangélico, provavelmente você nasceu católico. Então a gente sempre ouviu essas expressões, filho de Deus, eu sou filho de Deus, Deus meu pai. Mas isso aqui era um choque para a época, um choque. Como que um ser humano pode ser filho do Deus criador de tudo? Aí ele está falando, pode porque a palavra vai te transformar em filho de Deus. Os quais filhos não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aí ele vai falar uma coisa muito bonita e a gente está terminando. Verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Opa! Aquele que é a palavra,
que estava com Deus, mas era Deus, que criou tudo, esse tornou-se homem, carne, e viveu entre nós. Aí João vai falar essa afirmação. Vimos a sua glória, nós vimos o seu poder, nós vimos a beleza dos seus atos, nós vimos o amor dele pelas pessoas, nós vimos o olhar dele para os que precisavam. Nós vimos a sua glória. Nós vimos ele transformar pães. Nós vimos ele andar sobre as águas. Nós vimos ele transformar água em vinho. Nós vimos ele curar um cego. Nós vimos ele levantar um paralítico. Nós vimos a sua glória. Aquela glória, lembra que ele está falando do Bereshit, no princípio. Aquela glória que criou tudo com a voz. Nós vimos. Como que você vê uma voz? Só se essa voz se tornar homem. Por isso que ele está falando, nós vimos a voz. Nós vimos a glória dele. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora ele amarrou um pouco, agora ele fechou, concluiu, embora o texto continue, ele concluiu essa primeira parte do raciocínio dele. Era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra veio habitar entre nós, mas nós não recebemos. Aí ele continua, a palavra se tornou carne. Porque se ele não tivesse falado isso, a gente poderia conjecturar e imaginar como será que a palavra habitou entre nós. Será que a palavra é essa palavra que nós estamos falando? Será que é isso? Ele vai falar, não. A palavra criadora, a voz potente, a voz criadora de Deus, se tornou homem e habitou entre nós. As pessoas não perceberam isso. As pessoas não viram que aquele homem era a palavra de Deus, ou é, né? Porque ele está vivo. As pessoas não viram isso. Aí ele fala, mas nós vimos. Nós vimos a glória dele. E aí ele vai falar uma coisa muito bonita. Glória como do unigênito vindo do Pai. O que é unigênito? Único gerado. Único gerado. O Senhor Deus gerou um filho, Jesus Cristo. Um filho, Jesus, o Senhor Deus, Deus o Pai, gerou um único filho. Nós que aceitamos esse filho como nosso Salvador, nós fomos feitos filhos. Nós éramos criaturas, fomos feitos do barro. Jesus não. Jesus entrou no mundo através de uma virgem. Jesus não foi fruto da relação de um homem e uma mulher. Jesus é Deus de Deus, ele é filho do Deus. Ele é o único que tem as características do Pai, por isso ele e o Pai são um só. Novamente, é o mistério da Trindade. Esse Jesus, ele não chamou de Jesus ainda, ele não deu o nome. Esse que é a palavra, ele é o unigênito do Pai. Igual ele não tem ninguém. Igual ele só tem ele. Por isso o apóstolo Paulo vai falar lá na frente que para que em tudo Jesus tivesse a primazia, porque Jesus já tem a primazia da criação, porque Deus fez tudo através da palavra que é Jesus. Jesus está antes da criação, é isso que a gente viu aqui no começo do estudo de hoje. Se você pega o livro de João e o livro de Gênesis, você vai ver que João está, entre aspas, explicando Gênesis. Ele não está explicando, mas ele está só falando, ó, existe alguém que veio antes disso. Jesus está antes da criação, na verdade o jeito certo de falar é o Cristo, né? A palavra está antes da criação. O Cristo está antes da criação. A palavra é um com Deus. A palavra e Deus é uma coisa só. E essa palavra, ela tem a primazia, ela tem a dignidade, ela tem o direito, não, mas outra coisa, ela tem essa característica de ser o único ser que Deus gerou dele mesmo. Tirou dele assim, gerou dele mesmo.
Aí essa palavra veio habitar entre nós como um ser humano, abriu mão de toda a sua glória, abriu mão de tudo que ele tinha com o Pai e veio ser um ser humano limitado, um ser humano humilhado, um ser humano humilde sim, mas pior, não pior, né? Humilde e humilhado. Um ser humano que foi escorraçado, ele foi esticado, foi machucado, foi vilipendiado. Por que tudo isso? Porque aquele que é a palavra que fez tudo com Deus, precisava passar por isso para nos reconectar com Deus. Só alguém com características de Deus, poderia ser o sacrifício aceito por Deus. Qualquer um outro ser, animal, ser humano, qualquer um outro ser foi criado por Deus. Criado. Nenhum ser tem condições, nenhum ser criado por Deus tem condições de apresentar um sacrifício a Deus que chame a atenção de Deus. Apresentar um ato de adoração a Deus que chame a atenção de Deus. Nós erroneamente, temos a sensação de que nós atraímos Deus, de que nós às vezes cantamos tão bem, o culto foi tão quente que Deus veio. Não, nada do que a gente faça tem condições de chamar a atenção de Deus, a não ser o que Ele, Deus, fez através da palavra. Uma vez que você entende isso, tudo que você fizer, se você fizer através da palavra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que você fizer em Jesus se torna um ato de adoração a Deus. Aí sim você consegue chamar a atenção de Deus, porque você fez em Jesus. Senhor Deus, a palavra habitou entre nós. A palavra se fez carne, a palavra foi humilhada e foi para a morte, morte de cruz. A palavra não foi aceita pelos seus, a palavra não foi aceita pelo mundo, a palavra foi reconhecida e crida somente por alguns. Esses alguns depois a Bíblia vai chamar de igreja. E nós, hoje, depois desse sacrifício, depois de que a palavra veio e se apresentou gloriosa aos apóstolos, às pessoas daquela época, João fala, nós vimos a graça e a verdade nele, na palavra. A palavra criadora habitou entre nós, morreu a morte de cruz e ressuscitou. A palavra criadora é nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra criadora, enquanto andava após a ressurreição, falou assim, eu voltarei ao Pai. E os apóstolos, sem entender, falavam, não, né? Imagina, quem cuidará de nós, quem ficará conosco, como nós vamos fazer o reino de Israel crescer, ou a nação de Israel crescer. Aí a palavra falou, eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos, eu mandarei. Deus tabernaculou entre os homens, é o verbo que João usa no original. Deus veio habitar entre os homens, no corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Jesus Cristo, acho que assim é melhor dizendo. Deus veio habitar em Jesus Cristo. O Senhor Jesus subiu e mandou de novo a palavra para habitar aonde? Na igreja. Nós chamamos de o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus foi, porque ele disse claramente, se eu não for, o Consolador não vem. Eu preciso ir para que eu mande o que virá após mim. Essa palavra que um dia tabernaculou entre os homens, subiu. Mas o Senhor Deus mandou ela de volta. E hoje a palavra habita na igreja. Nós carregamos a palavra de Deus. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós carregamos a palavra criadora dentro de nós. Por isso a igreja faria, né, segundo o texto,
obras maiores do que o Senhor Jesus Cristo fez. Um texto difícil de explicar, mas a palavra, o conceito, né? O Espírito Santo, o Cristo, que estava em Jesus, Jesus levou e mandou de volta para nós. Nos encheu dele. Por isso nós dizemos que o Senhor Jesus está conosco, porque o que habitou nele, habita em nós. A palavra criadora agora está em nós, nós estamos aqui. Deus continua tabernaculando, Deus continua morando entre os homens. Mas Deus mora onde? Na igreja. Qual é o papel da igreja? Fazer as obras que o Senhor Jesus Cristo fez. Espalhar a palavra. E essa é a palavra criadora. A palavra criadora é Jesus Cristo. Não é que a palavra do crente tem poder, nada disso. O que tem poder é Jesus Cristo, a palavra. Quando um crente pronuncia a palavra, essa palavra cura, essa palavra salva e essa palavra liberta, porque essa palavra é a mesma palavra de Gênesis 1. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando a gente entender isso, nós viveremos uma vida cristã diferente. Porque eu paro de determinar coisas para Deus, eu paro de querer que a minha palavra se torne realidade, eu paro de orar os meus desejos e eu começo a entregar a palavra que é Jesus para as pessoas. Então eu vou começar a orar pelas pessoas. Eu vou começar a apresentar ao Senhor Deus as pessoas. Aí eu vou estar fazendo o trabalho que a palavra fez no começo. Criar coisas, criar vida, criar libertação, criar saúde onde não tinha saúde. Criar células boas onde tinha células ruins. Porque eu estou usando a palavra. Que nós possamos entender isso. Que a palavra que estava com Deus no começo, no Gênesis 1. A palavra que tabernaculou entre os homens, em João 1. É a palavra que veio habitar em nós, em Atos 2. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nós, através do Santo Espírito de Deus. E nós somos portadores da palavra, dessa palavra. Nós não somos portadores da palavra, da nossa palavra. É como você carregar uma coisa e quando você chega na visita, você entrega essa coisa para a pessoa, essa palavra de Deus para a pessoa. E aí você precisa, em Deus, entender qual é o poder dessa palavra, ou da palavra. Qual é a vontade da palavra, que é muito difícil da gente entender a vontade da palavra, porque nós estamos cheios da nossa vontade. Qual é o poder da palavra? Qual é a vontade da palavra? E quando a palavra quer que o poder seja executado e que a vontade seja feita. Por isso nós precisamos investir tempo em oração. Para que nós e a palavra sejamos um. E aí quando a gente sair pelo mundo, nós vamos criar coisas, criar novas realidades nas pessoas por causa da palavra que habita em nós. Que você seja cheio dessa palavra que é o Espírito Santo de Deus e que da sua boca, em nome de Jesus Cristo, saia menos as suas palavras e mais a palavra que é Jesus. Amém? Deus te abençoe.